Olá, queridos alunos, vamos lá, mais uma aulinha, taxa de administração. Isso é a grande ideia de fundo de investimento. Eu tenho a taxa de administração. O que é a taxa de administração? Eu tenho lá o fundo de investimento e tem alguém que administra. Ah, é o banco tal, esse aqui é o cara que está administrando. Ele vai cobrar um certo percentual para administrar, veja bem, ele vai cobrar para cuidar disso, é uma prestação de serviço, fundo de investimento, ele cobra um certo percentual. Esse percentual, que é para administrar, sempre tem que ser uma taxa expressa ao ano. Então, é expressa ao ano. Como assim ao ano? Por exemplo, 4% ao ano, 2% ao ano. Sempre que tu vê, olha, esse fundo cobra 1%, é 1% ao ano. Sempre. Agora, como é que eu vou cobrar se o cara não ficar, se o cara aplicar menos que um ano? Por isso que a cobrança acontece diariamente. A cobrança, a dedução disso é diária. Muito importante então, ó, presta atenção. A taxa de administração é uma taxa expressa ao ano, porém é calculada e deduzida diariamente. Ela está sempre expressa ao ano, mas eu cobro diariamente, eu faço provisões diárias lá dessa taxa de administração. A taxa de administração ela é cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo. Sobre o patrimônio do fundo eu vou cobrar essa taxa de administração. Então cuidem que ela não tem nada a ver com rentabilidade, ela tem a ver com o patrimônio do fundo. Se um fundo tem 1.000, tá? Eu vou cobrar a taxa de administração sobre 1.000. Se o fundo tem 800, eu cobro taxa de administração sobre 800. Mesmo que o fundo dê prejuízo, ainda está gerando taxa de administração. Mesmo com prejuízo, pode gerar essa taxa de administração, vai depender do administrador. Porque ela é cobrada sobre o patrimônio, não sobre o lucro do cara. É um percentual que eu vou cobrar, vou pagar essa coisa aqui. Presta atenção, toda vez que eu vou deduzir a taxa de administração aqui do patrimônio do fundo, ela vai afetar o valor do patrimônio líquido. E se ela vai alterar o patrimônio, por exemplo, eu tenho 1.000, cobrei a taxa de administração, fiquei com 900, esses 900 é que eu vou dividir pela quantidade de cotas e não os 1.000. Então o que vai acontecer? A cobrança da taxa de administração, ela afeta o valor da cota. Na verdade, ela afeta de qual maneira? Reduz o valor da cota. Toda vez que eu cobrar a taxa de administração, vai reduzir um pouquinho o valor da cota. Toda rentabilidade que você vê lá, divulgada em prospecto, em fundo, olha, esse fundo rendeu 12% no ano passado. Essa rentabilidade, ela sempre é líquida de taxa de administração. O que é ser líquida? Quer dizer que já foi descontada a taxa de administração. Na verdade, o fundo rendeu mais que 12, só que a instituição comeu um percentual, sobrou 12 para o cara. Rentabilidade divulgada é sempre líquida de taxa de administração. A taxa de administração reduz o valor da cota. A prova vai tentar te confundir com imposto de renda. O imposto de renda não reduz o valor da cota em fundos de investimento, ele reduz a quantidade de cotas. É uma coisa chamada come-cotas. E quando o cara tem a rentabilidade divulgada, o fundo rendeu 12% ao ano, essa rentabilidade é sempre bruta de imposto de renda. Não mistura. Eu estou falando em taxa de administração. A rentabilidade divulgada é sempre líquida de taxa de administração. E a taxa de administração reduz o valor da cota, não é quantidade de cotas. Sempre uma taxa expressa ao ano, cobrada e deduzida diariamente. Isso é taxa de administração, ok? Vamos fazer um gancho então e vamos falar em taxa de performance. Ok, taxa de administração, entendi. Ah, que legal. Agora já sabemos a taxa de administração. Agora vamos entender então o que é taxa de performance, né? Taxa de performance. A taxa de performance, ela também é conhecida como uma taxa de sucesso, né? A ideia é, se a sua performance for boa, a performance do fundo for boa, ele pode até cobrar uma taxa de performance. Bom, como isso funciona? Funciona assim. O fundo deu uma certa rentabilidade, essa é a rentabilidade do fundo, tá? Vamos supor que aqui deu 6% no período. Como é que eu sei se esse 6% é bom ou ruim? Lembra lá? Como é que eu sei se a rentabilidade é boa ou ruim? Eu tenho que ter um benchmark, uma referência. Então eu tenho lá um benchmark lá, que é a referência desse fundo, Ibovespa, sei lá, que rendeu 4%. Ah, agora eu sei que o fundo foi bom, ó. O fundo rendeu 6, enquanto a minha referência rendeu 4. Ele superou essa minha referência. Claro que não está tão bom essa proporcionalidade aqui, né? Vamos fazer essa coisa menor aqui, que agora vai ficar mais bonitinho. Aqui. Superou essa minha referência em 2%. Ah, superou em 2%. Beleza. Então, eu tive uma boa rentabilidade.
pode ser que gere uma taxa de performance. Se tiver claro no prospecto, esse fundo está autorizado, não são todos os fundos que estão autorizados a cobrar taxa de performance, esse fundo está autorizado a cobrar taxa de performance, está no prospecto, então pode ser que gere taxa de performance. Vamos supor que esse fundo cobra 20% de taxa de performance. Então o que eu vou ter? Sobre esses 2%, que é o que eu superei o meu benchmark, sobre esses 2%, eu vou cobrar 20%. 20% de 2%. Então vai ser o quê? 0,2 vezes 0,02, né? Essa coisa aqui vai dar o quê? 0,4%. Isso é o que vai dar. 20% de 2%. 0,4%. Então, nesse total de 6, o investidor não vai enxergar 6, ele vai enxergar 5,6%. É isso que ele vai enxergar. O 0,4 eu vou comer de taxa de performance. Então, o cara teria ganho 6. Porém, eu comi de taxa de performance 20% sobre o que excedeu, me gerou um certo ganho de performance, sobrou para o cara 5,6. Beleza? Então, a taxa de performance ela é cobrada sobre o benchmark, sobre a referência, sobre o excesso. Note uma coisa. Vamos supor que em janeiro, fevereiro, março, abril. Aqui, vamos botar 4 meses. O fundo e o benchmark. O fundo 1%, 2%, 1,5% e 5%. Isso é o que rendeu o fundo cada um dos meses. Ó, em janeiro, fevereiro, março e abril. Foi lá, né? A sua referência, que é o seu benchmark, vamos supor que quando o fundo rendeu 1, o benchmark rendeu 5%. Aqui 9%, aqui 8% e aqui 4%. Olha só o que acontece. Sempre o fundo está tomando um laço do mercado. Sempre. O fundo está mal, está mal, está mal. Aí nesse mês ele perdeu, porque o fundo rendeu 5, o mercado rendeu 4. Imagina vir o gestor na maior cara de pau, o administrador na maior cara de pau. Ah, fomos melhores, ganhamos, agora eu quero cobrar sobre esse 1% os meus 20% de participação, porque... meio sacanagem com o cara, né? O cara tá perdendo no geral, ele só tá ganhando nesse mês, é meio sacanagem. Por isso, eu não cobro a taxa de performance todos os meses, todos os dias. Eu faço provisões diárias, mas o período para cobrança tem que ser semestral. Eu tenho que ser melhor que o cara no semestre. Então, presta atenção. Taxa de performance semestral. Qual é a periodicidade de cobrança de taxa de performance semestral? É calculado e deduzido fazendo provisões diárias. Mas a cobrança é semestral. O ciclo de cobrança de taxa de performance semestral. Associe com o imposto de renda, aquela coisa de semestral também. Semestral é a taxa de cobrança de performance. Para finalizar, muito importante para a prova é a metodologia, como é que eu calculo para cobrar taxa de performance ou não. Essa metodologia, essa sistemática recebe o nome de linha d'água. O que é linha d'água? Linha d'água é a metodologia, a maneira utilizada, isso é metodologia. A metodologia utilizada para a cobrança de taxa de performance em relação, considerando o benchmark, tá? Então, o que é linha d'água? Metodologia utilizada para a cobrança de taxa de performance. Resumão de taxas. Taxa de administração, expressa ao ano, calculada e deduzida diariamente. Cobrada sobre o patrimônio líquido, afeta o valor da cota. E o que é essa taxa de administração? A rentabilidade divulgada é sempre líquida taxa de administração. Ok? Taxa de performance tem relacionada com benchmark. Periodicidade semestral. Linha d'água é a metodologia como eu cobro essa taxa de performance. Ok? Então tem que superar o benchmark para poder gerar taxa de performance. Perfeito? A taxa, então, tá tranquilo, então. Próximo vídeo!